Muito bem, nós damos graças a Deus pela oportunidade que temos de tratar desse assunto da adoração em família. É, é um pouco triste, um pouco frustrante que o tema da adoração em família, para algumas famílias, será uma novidade, né? Para outras famílias o assunto não é novidade, mas a prática é novidade. Mas eu quero, de princípio, logo dizer que para você não se frustrar demais, porque se por acaso alguém faz parte desse grupo de cristãos que não tem uma prática regular de adoração no lar, eu devo confessar que eu mesmo, durante muito tempo, não tive. Eu vim do movimento evangélico, meus pais, pessoas simples, pessoas crentes, minha mãe serve a Deus até hoje, mas eles também não aprenderam na igreja a realmente ter uma prática em casa, onde o cristianismo realmente não fosse uma coisa só de domingo na igreja e não fosse só uma questão de se vestir com um certo padrão, ou só cantar músicas evangélicas, ou não fazer isso, não fazer aquilo, mas o cristianismo realmente ser incorporado à nossa vida de tal maneira que aquilo que acontece no domingo possa se estender para o restante da nossa semana. Então, isso é realmente o alvo quando nós falamos sobre a adoração doméstica. Nós, como cristãos, precisamos ter uma vida cristã vibrante, né? Não somente aquela espiritualidade quando nós estamos no culto, mas a nossa vida realmente ser uma vida cristã vibrante, com um testemunho de vida vibrante, mas também com uma comunhão vibrante com Deus. A nossa vida diária, seja no trabalho, seja em casa, em qualquer outro lugar, realmente deve mostrar, né, essa força. E também isso é importante porque transmite para os demais membros da nossa família uma concepção apropriada do que é cristianismo, né? Eu vou tocar um pouco mais nesse assunto logo em seguida. Infelizmente, quando não há uma prática efetiva da adoração no lar, a ideia de cristianismo fica sendo aquela coisa de domingo, né? No domingo acontece aquilo lá, mas durante a semana é outra coisa. Então a gente faz essa separação, essa dicotomia entre o culto dominical, entre aquilo que acontece no domingo na igreja e aquilo que marca a nossa vida durante a semana. Realmente não deve ser assim, não. Nós realmente devemos lutar e nos esforçarmos para que o hábito da adoração na família realmente contribua para uma concepção apropriada da verdadeira religião cristã. Antes de prosseguir, também uma coisa importante a dizer é que na adoração em família, no culto doméstico, em algumas igrejas usam a expressão culto doméstico, outras não usam essa expressão, fala mais sobre devocional ou sobre adoração em família, reunião de adoração em família. Seja como for, então, essas reuniões domésticas de adoração, elas devem se ajustar à particularidade de cada família. E, de vez em quando, deve se ajustar às circunstâncias de pessoas que talvez sirvam a Deus sozinho, não sirvam a Deus com o restante da sua família, um filho cujos pais não são cristãos, um marido cuja esposa não é crente, a esposa cujo marido não é crente, casal cujos filhos não são crentes. Então, as circunstâncias são diversas. Então, eu vou tratar mais princípios aqui. Eu sei que foi me pedido para dar também como se fosse um roteiro do culto doméstico. Eu realmente resisti em fazer isso, né? Eu quero apresentar alguns princípios aqui e eu espero que esses princípios ajudem você a aplicá-los à sua própria realidade e não simplesmente ter que criar uma liturgia do culto doméstico. Isso não é o caso, não. Existe uma distinção entre a reunião em casa e reunião na igreja, ao mesmo tempo que a reunião em casa deve aplicar os princípios
da adoração corporativa, daquela adoração que nós recebemos no dia do Senhor, no culto dominical. Então, eu traduzi aqui um artigo de Woody Bauhan, que eu vou usar também como pano de fundo aqui, depois eu vou compartilhar em nossa página o link para quem quiser tê-lo na íntegra, o texto. Eu já fiz a tradução, estou só fazendo uma revisão antes de publicar. Woody Bauhan, ele tem vários livros já traduzidos em português, ele trabalha muito o tema de família, e é um assunto que ele também trabalha. Ele tem um livro publicado em português pela editora Monergismo, Família Guiada pela Fé. Você pode encontrar também na livraria Reformada, 5 pontos. Família Guiada pela Fé é um livro excelente, é um guia realmente de como a família deve ser guiada na fé cristã, sob a liderança ordinária do marido. Eventualmente não é o caso, né? Ok, então o Woody Bauhan apresenta 7 passos para serem aplicados nas reuniões de adoração em família. Então, antes de informar o primeiro passo, a gente realmente deve fazer com que essa adoração em família possa realmente mostrar para os nossos filhos, para a nossa esposa, para todos de nossa casa, considerando uma família regular, né? Uma família que está servindo a Deus, casais que possuem filhos que precisam dirigir no caminho do Senhor. Então, partindo de uma família plena que está servindo ao Senhor, depois a gente vai para os casos particulares. Mas então, devemos mostrar para a nossa família que Deus, ele não é dono apenas do nosso domingo. Ele não é Senhor apenas do nosso domingo, quando nós saímos de nossa casa e fazemos uma pequena viagem até o prédio da congregação para adorar lá junto com os demais membros da congregação. Realmente nós devemos aplicar em nossas vidas esse princípio de que Deus não é Senhor só do nosso domingo, Ele é Senhor de toda a nossa semana. Ele é o Senhor da nossa rotina, o Senhor da nossa família. E, de fato, precisamos aplicar esse princípio em nossa família a fim de que nós possamos viver uma fé cristã vibrante. Imagine só se os nossos filhos desenvolvem aquela concepção falsa de que a adoração a Deus é só uma questão de uma viagem que se faz no domingo e aquele momento que passa junto lá na igreja. É muito bom, é muito legal, é alegre, mas é uma coisa de você no domingo deixa a sua casa e você vai para aquele lugar e lá você se junta com outras pessoas e lá você adora a Deus. Então é lá que você adora a Deus, né? Então, quando nós não temos essa prática firme de adoração dentro de casa, acaba sendo a imagem que nós vamos passar para os nossos filhos. Então, devemos realmente evitar essa concepção errada ser transmitida para os nossos filhos e devemos realmente integrar a vida diária à vida de adoração pactual no culto dominical do dia do Senhor. Ok, então o primeiro princípio que nós realmente devemos aplicar sobre nossa vida, e agora isso não vale somente considerando uma família regular, cujos pais têm os filhos e a responsabilidade sobre os filhos de realmente conduzi-los na adoração a Deus, mas até mesmo aqueles casos em que somente um membro da família é crente, ou talvez os casais que já não têm mais filhos dentro de casa, né? De vez em quando acontece, os filhos já casaram, já estão fora. Então, todos devem ter uma convicção firme desse compromisso de vincular a adoração dominical à adoração em casa, à adoração doméstica. Porque se de fato não há um bom entendimento, se não há uma convicção de que de um lado há uma obrigação imposta pelo Senhor, que nos chama a um culto racional, a oferecer a nossa vida como culto a Deus, e não um momento apenas da nossa vida,
não apenas um dia da nossa vida, embora no dia do Senhor todas essas coisas se manifestem de um modo muito especial, porque naquele momento os membros da congregação que estão espalhados durante a semana como luzes espalhadas, essas luzes se juntam no culto dominical e se torna muito mais visível, como um grande luzeiro no dia do Senhor. Mas essas luzes continuam acesas durante a semana e precisam brilhar na sua vizinhança, no seu ambiente de trabalho, na família. Mas se realmente não há essa convicção, eu sei que eu tenho essa obrigação, eu tenho esse compromisso imposto pelo Senhor, Deus me chama a viver em casa tudo aquilo que eu aprendi no dia do Senhor, no meio do povo de Deus, por meio da pregação, e eu tenho que viver isso. Então, se não há essa convicção pessoal, de fato, essa prática vai ser enfraquecida. É muito difícil para ser mantida quando não há uma convicção pessoal. Uma convicção pessoal de que Deus nos chama a dedicarmos a nossa vida inteira e durante toda a nossa semana ao Senhor, e não apenas o domingo, como também a convicção de que há uma necessidade em nós disso. E é interessante porque quando Deus impõe esse compromisso sobre nós, Ele não impõe isso somente por causa dele, porque Ele quer ser adorado por nós, não apenas no domingo, mas durante a semana. Mas Deus nos impõe isso para o nosso próprio bem. Os mandamentos têm essa função. Os mandamentos, de um lado, nos ensinam sobre a santidade de Deus e o modo como Deus quer ser adorado, servido pelo seu povo, mas o mandamento também visa nos alcançar, porque de outra forma nós não seguiríamos a Deus, não obedeceríamos a Deus, não faríamos aquilo que o Senhor ordena que a gente faça na sua palavra. O mandamento tem esse poder de nos chamar aquilo, nós precisamos, nós não podemos ser deixados à nossa própria vontade. Então o mandamento, ele visa também o nosso próprio bem, ao nos ajudar, colocando sobre nós o peso da responsabilidade. Então, de um lado, há uma obrigação, Deus nos chama à adoração integrada em nossa vida, mas também, do outro lado, tem os benefícios disso. Quando nós nos dedicamos à vida de oração, nós nos aproximamos mais a Deus, nós nos sentimos mais fortalecidos, a nossa confiança é renovada, a nossa intimidade com Deus no sentido de que nós vamos provar de Deus de um modo muito mais especial e prolongado. Nós vamos ter muito mais tempo em comunhão com Deus do que o tempo que nós passamos corporativamente no culto dominical. Então, o primeiro ponto é que você não deve... A questão de adoração não é uma questão meramente de imitação, não é uma questão meramente de circunstância. Agora, por causa dessa pandemia, que realmente está colocando terror sobre todo mundo e que está deixando uma boa parte das pessoas muito mais tempo em casa e, portanto, a família está muito mais tempo juntas, não é? E, de fato, talvez esse seja um dos benefícios que Deus nos dá com essa pandemia e com todas essas coisas que estão acontecendo, é que de fato Deus realmente despertou mais a igreja para a oração e também agora para as reuniões domésticas, em razão de muitas vezes não está sendo possível realizar os cultos na congregação com todo mundo, então as famílias estão estimuladas a realizarem em casa. Então, eu acho que é um benefício de todo esse mal que está acontecendo, porque nós sabemos, conforme Romanos 8:28, que todas as coisas concorrem para o nosso bem. Mas não pode ser somente por uma obrigação, tem que realmente ser uma coisa incorporada conscientemente. Eu não vou fazer isso porque o pastor mandou somente, eu não vou fazer isso somente porque eu estou em casa sem fazer nada, não estou podendo trabalhar, não estou podendo sair, não vou fazer isso somente porque eu preciso interter a minha família, que agora as crianças não vão para a escola e está tudo dentro de casa, eu tenho que intertê-la. Não. Você precisa fazer isso por convicção. Convicção de que Deus chama a viver uma vida integrada de adoração e também
porque você deve reconhecer que você precisa viver essa vida integrada de adoração para o seu próprio bem. O segundo passo é, agora, tomando mais especificamente o papel da liderança nessas reuniões de adoração, centrada no homem, mas obviamente que existem aqueles casos onde na família o homem não é crente, então a mulher precisa fazer isso. Né? Naquele momento ela tem o encargo de liderar espiritualmente a sua casa, uma vez que o seu marido não teme a Deus. De outras formas, quando são famílias que o casamento se desfez e são divorciados e que moram sós, que são viúvas. Então, são aquelas situações adversas que escapole a um padrão natural daquilo que é uma família servindo a Deus. Então, mas partindo de uma família organizada, estruturada, onde o casal está servindo a Deus e está conduzindo ao serviço a Deus, guiando os seus filhos nesse serviço a Deus. Então, não deve ser uma coisa que a mulher está chamando o marido para fazer isso. Isso realmente é vergonhoso, quando a mulher tem que ficar dizendo para o marido: amor, vai ter o culto doméstico, nós vamos ter um momento com os nossos filhos. Isso, homens que estão ouvindo, se estão realmente nessa situação, devem se envergonhar disso, porque Deus realmente colocou você como cabeça pactual da sua casa. Você tem uma responsabilidade primeira, e é a você que Deus vai pedir primeiramente, não apenas por você, mas também por sua família. É claro que cada membro da família tem sua própria responsabilidade e vão responder cada um particularmente diante de Deus, mas o homem tem uma responsabilidade dobrada de responder não apenas por si só, mas também por sua casa. Então, em nome de Jesus Cristo, não faça isso não. Assuma a sua posição, o seu compromisso, reconheça que como pecador você precisa de uma família guiada na fé em Jesus Cristo e que vive uma vida de adoração integrada. Não se satisfaça em simplesmente no domingo reunir sua família e levar para a igreja, não faça isso não. Você tem que realmente trazer a adoração que foi iniciada no culto dominical, no primeiro dia da semana, na igreja, deve trazer para sua casa, para aplicar isso durante a sua semana. Agora, então, se um marido fraco e uma esposa está sentindo falta, pode acontecer isso também, hein? Um marido crente, mas um marido que está fraco, recomendo às esposas a terem paciência com a fraqueza dos maridos. Não simplesmente lance essas coisas em rosto. Você tem motivo para estar não apenas triste, mas preocupado com a sua família e com a própria vida dele, mas você deve realmente colocar isso diante do Senhor em oração, e de uma maneira muito sábia. Você pode realmente estimular o seu marido a assumir essa posição de liderança nas reuniões domésticas. Então, ore a Deus, peça sabedoria. Esse tipo de situação muitas vezes requer um acompanhamento pastoral mais específico. Então, eu não gosto de entrar em muitos detalhes nesse ponto, porque às vezes são coisas bem particulares, e até recomendo não exponha isso nem aqui no Facebook. Se quiser mandar uma mensagem no WhatsApp, eu posso tentar dizer um pouco mais, mas eu recomendo que procure o seu próprio pastor, peça ajuda. Eu espero que você possa confiar no seu pastor a ponto de realmente compartilhar a situação e pedir ajuda a ele. Ele vai, com sabedoria, lhe dar as orientações, tá bom? Nesse caso. Ok, então, terceiro passo das reuniões domésticas: o culto em família não deve ser uma coisa improvisada, ou seja, sem um planejamento, sem um agendamento. Está aqui, de repente chama todo mundo aqui, vamos que a gente vai fazer uma reunião. A gente deve evitar isso, deve realmente ter
um planejamento, talvez começando o dia, olha, amor, no final da tarde nós vamos ter um momento, ou em alguns casos você já ter fixo o dia da semana, na terça-feira à noite a gente sempre se reúne em família, embora eu quero falar mais sobre isso, porque eu sei que em alguns casos é um grande milagre quando a família hoje consegue ter um dia na semana todo mundo junto, para poder fazer esse tipo de trabalho. Em muitos casos isso não é possível. Tem famílias, recentemente, um irmão estava contando, ele acorda de manhã, mas ele acorda mais cedo para trabalhar, e a esposa vai trabalhar também, mas vai trabalhar um pouco depois. Então já acorda um pouco depois. E as crianças, quando ela está saindo, então as crianças estão acordando para ir para o colégio. Então são horários muito diferentes, eles não têm condição de reunir. E durante o dia, então, os horários não se combinam, e quando chega a noite, também horários distintos, e exaustos, já não tem mais condição para dedicar tempo juntos de leitura, de devocional, de adoração a Deus, de cantar hinos. Isso realmente é muito triste. Reconhecemos que isso faz parte da vida agitada do mundo atual, então isso é uma coisa contra a qual não dá para lutar muito. A nossa rotina de trabalho, de estudo, de outros compromissos impõe isso, mas de vez em quando a gente tem parcela da culpa, porque a gente, sobre a nossa rotina de trabalhos e compromissos inadiáveis, nós acrescentamos outros compromissos, por exemplo, academia, ou um curso disso, ou não sei o que, um futebol, uma saidinha. Não que essas coisas sejam erradas, de jeito nenhum, não estou dizendo isso, mas eu estou acrescentando mais pressão sobre a agenda diária, hein? Então, naquele momento, eu posso estar justificando que não dá para fazer um culto doméstico com minha família, porque minha agenda está muito cheia e nós estamos chegando muito cansados, mas nós estamos contribuindo com os nossos compromissos que poderiam ser melhor ajustados para que isso aconteça. Então, naquele momento, realmente, o cristão deve ter bom senso, deve ter temor a Deus no coração e reconhecer que realmente ele está contribuindo para isso, pedir perdão a Deus, pedir sabedoria e se esforçar. Nesses casos, se é quase inviável, então, todos os dias fazer isso, que pelo menos uma vez na semana você lute contra toda a limitação de tempo, de cansaço, de desgaste, e realmente defina aquele horário como o horário para vocês terem um momento juntos, para leitura bíblica, para oração, para cantar hinos, para conversar um pouco mais. Então, é necessário. Se você realmente não tem uma agenda fixa para as reuniões de adoração no lar, o que vai acontecer é que você, na sua mente, você, não, hoje à tarde eu vou tentar fazer, mas você nem chega a estabelecer isso. Acontece qualquer coisa e acaba não acontecendo, a família não estava preparada mesmo, aí de repente quando você pensa em fazer, um não está presente, o outro não está. Então isso não funciona não. Mesmo que seja da maneira mais simples possível, e mesmo que seja apenas uma ou somente 2 vezes na semana, o que não é o ideal, mas que você tenha realmente momentos fixos para fazer isso. Entendeu? Você tenha realmente momentos em que você pare com a família para ter certos momentos. É claro que no começo, isso, para quem não está habituado, vai ser difícil, tá certo? Você tem que ter muita paciência com você mesmo. Você tem de reconhecer que você não tinha isso como hábito na sua vida, e isso vai realmente trazer alguma dificuldade. Isso não vai facilmente se virar uma coisa normal na sua vida, né? A rotina não é uma coisa ruim em si. Quando você tem bons hábitos como parte da sua rotina, isso é bom. Então, ter as reuniões de adoração no lar como parte da sua rotina é uma coisa que demanda tempo. Alguns, o Woodbauer, por exemplo, no artigo chega a falar sobre 30 dias, é um período razoável para que você realmente esteja se habituando, para que a família já esteja se acostumando com aquele dia, com aquele horário, para aos poucos irem deixando
qualquer outra atividade que poderia interferir, deixar de lado para que aquele horário fique disponível para aquele momento de adoração que vocês terão. Então deve ter paciência com isso, porque no começo, talvez você faça hoje, semana que vem você percebe que não conseguiu fazer, porque a rotina não conseguiu ser mantida de tal maneira que favorecesse a repetição 2 dias depois, ou na sexta-feira, ou talvez na outra semana. Então, no começo tem que ter paciência, mas tem que persistir. Vai chegar uma hora que realmente vai entrar no calendário de vocês, vai entrar na agenda semanal de vocês, aquilo vai ficar fixo ali e com o passar do tempo até as crianças menores vão estar bem familiarizados e adaptados a separar aquele momento para aquela reunião de adoração, tá certo? A adoração, quarto ponto, então eu estou aqui usando uns 7 passos que o pastor Woodbauer, que é um homem que já tem vários livros traduzidos em português, que ele dá na orientação para o culto doméstico, e eu não estou usando isso como tipo de liturgia, mas como princípios que devem ser aplicados à reunião doméstica. A reunião doméstica deve ter a leitura da palavra, deve ter cântico, deve ter oração, deve ter liderança, deve ter agendamento, conforme nós vimos, deve ser feito por convicção, e agora no quarto ponto deve ser simples. O pai que está liderando, ou nas situações especiais onde você talvez está fazendo sozinho, ou está reunindo outras pessoas, ou a mulher que está fazendo com os filhos porque não tem o marido como cabeça espiritual do lar, mas partindo daquele princípio ordinário que o homem está liderando a adoração no lar, deve ser feito de maneira simples, com participação, e não deve realmente ser tentar fazer da reunião doméstica uma superprodução, hein? Não deve ter por trás não, lá no culto, lá quando começa tem isso, então tem confissão, não. Na sua casa, realmente você deve manter um ambiente da adoração mais simples para que você possa administrar melhor qualquer situação, até tornando realmente um momento empolgante, como também controlando para manter as coisas dentro da simplicidade. E assim, que você possa realmente, com a palavra de Deus, com os cânticos, com os estudos, não tente ser naquele momento que você não é durante a semana, especialmente para quem tem filhos, porque os filhos observam os pais. Se a gente está tentando ser naquele momento quem a gente não é durante a semana, os filhos vão perceber isso. Não vai comunicar uma boa imagem aos nossos filhos, não. Deve realmente manter as coisas dentro de uma simplicidade, ao mesmo tempo que nós devemos realmente, a cada vez que nos reunimos, devemos orar a Deus para que o coração dos nossos filhos possam se sentir empolgados junto conosco. Quinto ponto, o culto em família deve ser natural. Combinado com o ponto anterior, hein, que falou que o culto não deve ser uma superprodução. Então, o culto, na verdade, eu até antecipei, né, e acabei colocando junto. O culto natural é aquele culto onde você é você mesmo. Você não é ali o que você não é durante a semana. Da mesma maneira que às vezes, infelizmente, acontece famílias que são uma coisa em casa durante a semana, quando chegam na igreja no domingo, são outras pessoas. Então lá eles são talvez crentes adoradores, empolgados, espirituais, animados, de convicção, mas essas coisas não acompanham durante a semana. Isso realmente não deve acontecer. Nós devemos integrar a adoração dominical à nossa vida diária e devemos buscar a graça de Deus para que possamos viver nossas vidas diárias aquilo que nós estamos aprendendo e vivendo e compartilhando com demais irmãos no culto dominical. Então, nessas reuniões domésticas também, não tente ser mais do que aquilo que você é durante a semana. Seja quem você é. E você vai, pouco a pouco, você mesmo vai experimentando crescimento
junto com sua família, à medida que vocês estão dedicando cada vez mais a vida de vocês à adoração a Deus. Quando vocês estão lendo, quando vocês estão orando, quando vocês estão cantando. Tá certo? Sexto, a adoração no lar deve ser uma obrigação para todos os membros da família. Isso é um ponto sensível, talvez eu até possa tratá-lo separadamente em outro momento, porque aqui realmente tem alguns pontos a serem adicionados que não dá para falar sobre isso agora, mas, por exemplo, pessoas que têm filhos dentro de casa que já são descrentes, que não seguem os pais. Como fica a situação dele? A família toda reunida e o filho lá no canto, jogando, mexendo no celular, ou ouvindo música profana no quarto. Como pode isso? A nossa casa não deve ser uma casa dedicada a Deus, mas eu posso falar mais sobre isso em outro momento. Isso tem algumas implicações na responsabilidade dos pais e particularmente do homem. Mas dentro do possível, realmente, se as crianças menores, então não dá para aceitar de jeito nenhum, hein, que uma criança pequena não esteja participando. E mesmo adolescentes mais rebeldes devem ser obrigados a realmente seguir os seus pais na adoração doméstica. O pai realmente tem que liderar a sua casa, tem que liderar seus filhos, eles têm que, junto com os pais, aprenderem a temer ao Senhor e a servir ao Senhor. Até que fique muito claro que eles então vão se rebelar contra Deus e vão desprezar a Deus e a sua família e vão realmente jogar tudo que aprenderam fora, e naquele momento é outra coisa. Mas os pais realmente não é uma questão só de eu ter o meu momento, ou eu vou fazer com a minha esposa e os filhos, não, de jeito nenhum. É realmente um momento para a família. Os pais têm que lutarem juntos, marido e mulher lutarem juntos para que os filhos possam realmente participar desses momentos junto com os pais. E por fim, em conclusão, o culto familiar deve ser participativo. Então, não é que o pai, ou a mãe, ou seja quem for que esteja liderando, então ele é aquela pessoa então que se destaca, tem aquela performance criativa e exuberante e destacada, então ali é o momento onde vai mostrar sua eloquência. Não. Ali é um momento de aprendizado para toda a família também. Então, em casa nós vamos aplicar os princípios que aprendemos no culto dominical. E aqui então, nesse ponto eu quero colocar esse livreto aqui, do pastor Joel Bick, porque aqui, esse livreto, na verdade, tem duas partes. A segunda parte é como fazer estudos bíblicos, reunião de estudos bíblicos, e a primeira parte é como aplicar o sermão em casa. Então, é recomendável que, para que essas reuniões possam envolver cada membro da família, uma boa prática é realmente trazer o assunto dominical para esse momento e tratá-lo junto com a família. O que nós ouvimos Deus falando na pregação de domingo. E então conversar com os filhos sobre aquele assunto, aplicar os assuntos da pregação. Porque a gente vive numa época onde muitas vezes sai do culto, desliga o botão. Acabou-se. Se chegar em casa alguém perguntar qual foi a pregação hoje, rapaz, tá aqui, ó. E assim, e não consegue dizer, porque de fato, culto e o restante da semana são coisas diferentes, desconectadas. Embora ele continue religioso durante a semana, assim, ele não vive com base naquilo que ele ouviu no culto dominical e na pregação. Então, esse livrinho, nessa primeira parte, ele realmente vai explorar esse tema e mostrar como nós podemos aplicar em casa, com a família, aquilo que nós aprendemos no sermão. Eu quero, nesse ponto aqui, então, recomendar esse livro. Então, naquele momento, os filhos vão aprender com o pai, os filhos vão orar com os pais, os filhos pequenos vão fazer suas primeiras orações, os pais vão ensinando a eles que, mesmo Deus sabendo tudo que a gente vai pedir, ele quer que a gente ore de maneira apropriada. Por isso Jesus ensinou. Senão Jesus não ensinava o seu povo a oração. Ele dizia, não, basta vocês abrir a boca e falar, e que Deus sabe o que vocês querem mesmo, não precisa. Não, Jesus não fez isso. Jesus ensinou a oração, ensinou um modelo. Ele ensinou realmente elementos importantes que devem estar presentes em nossa oração.
Então, esse momento é extraordinário para nós realmente usarmos com os nossos filhos e instruirmos os nossos filhos no caminho do Senhor. Então, como eu mencionei, deixa eu usar esses momentos finais agora, brevemente, só para compartilhar um pouco da minha experiência aqui. Não porque a minha experiência seja melhor do que a de outros, ou daquela que você já faz, mas pelo fato de que nesse momento eu estou tendo a oportunidade de compartilhar para outras pessoas. Em nosso meio talvez tenha alguém que não tem uma prática ainda bem estabelecida. Eu sou pastor, então boa parte do meu trabalho eu desenvolvo dentro de casa também. Então eu estou muito mais tempo dentro de casa do que outros que trabalham fora, hein? E também a minha esposa não trabalha fora. Nós preferimos nos contentar em viver com um valor menor, mas o casal está dentro de casa, participando junto da instrução dos filhos, do que minha esposa ter de trabalhar. Embora eu não estou dizendo que isso seja necessariamente errado, embora em muitos casos acho que a mulher trabalhar fora é errado, mas não em todos os casos. Mas realmente é uma preferência nossa e Deus tem abençoado a nossa dedicação nesse ponto. Mas então, aquilo que serve para mim pode não servir para outra família, justamente pelo fato de que em outras famílias o homem está muito mais tempo fora de casa, às vezes a esposa também está fora de casa. Então tem que ajustar conforme a capacidade de cada um e a agenda de cada família. Mas, por exemplo, nós temos a prática de todas as reuniões, todas as refeições, melhor dizendo, café da manhã, almoço e janta, nós sempre usamos aquele momento como um momento para leitura bíblica. Às vezes incluímos cânticos, sempre incluímos oração, procuramos incluir orações pelas necessidades que nós tomamos conhecimento na congregação, na família, na nossa própria casa. Então, cada refeição a gente faz isso, mas como eu disse, eu sei que isso não é possível para todas as famílias. Mas então, nesses momentos que nós estamos juntos, eu tenho um catecismo infantil que eu uso com a minha filha pequena, de 7 anos, Heloísa, e então ela já está bem avançada nesse catecismo infantil, 100 e poucas perguntas, ela está nesse momento na pergunta 60 e pouco. E praticamente, se você fizer qualquer pergunta até a 60 e pouco, ela vai responder, porque eu estou sempre voltando, reprisando. Também nesse momento é um momento muito bom para conversar, para as famílias conversar. A mesa realmente sempre foi um símbolo de aproximação das famílias, hein? Quando as famílias estão na mesa, almoçando na mesa juntos, então aquele é um momento também para tratar certos assuntos. E os pais podem liderar a conversa colocando perguntas. A minha filha de 7 anos sempre tem perguntas a fazer. Ela sempre tem, a mãe às vezes tem que estabelecer limites para ela. Mas então pais também têm a oportunidade de aproveitar aquele momento de fazer perguntas. Nós ouvimos sobre isso, ou sobre esse assunto, ou até mesmo a partir da leitura bíblica, você pode fazer perguntas. Por que falou isso? Porque ontem nós estamos lendo o livro de Samuel e Davi estava na caverna, Saul entrou e Davi cortou um pedaço da roupa de Saul. Por que ele fez isso? Então você tem a oportunidade de mostrar realmente o temor de Davi e não mexer naquele que era ungido do Senhor, apesar de Saul estar tentando tirá-la a vida. Então veja, esses momentos são momentos importantíssimos, não apenas para manter uma formalidade daquilo que acontece no culto, mas para aplicar aquilo que acontece no culto. Então, aquele temor e reverência a Deus devemos manter aqui. A palavra pregada lá agora pode ser explicada aos filhos, não é? Podemos adorar a Deus com cântico, podemos orar ao Senhor pelas necessidades da família. E não é bom ficar somente nesses horários. Em um horário, mesmo que você tenha durante a semana um horário fixo, porque sua agenda só permite aquilo, tente durante a semana estabelecer outras coisas, mesmo que sejam menores. Por exemplo, a minha filha, antes de dormir, eu sempre leio um livro com ela. E às vezes eu vario o livro, né? Então eu sempre faço uma leitura, porque essa leitura vai realmente estimular a mente dela até que ela consiga ler por si só. E essa leitura está estimulando ela, por exemplo, a começar a procurar na Bíblia, a querer ler na Bíblia aquilo que ela está vendo a gente ler. Minha esposa também tem a prática, logo depois do café da manhã, a gente já
orou, já leu a Bíblia no café da manhã, mas logo depois do café da manhã, a minha esposa entra no quarto com as crianças para ter um momento de oração e de conversa com as crianças, ela como mãe, com as meninas, os dois mais velhos. A minha filha mais velha não mora conosco, mora em Maceió. O rapaz está conosco, mas está prestes a sair e passa o dia todo fora trabalhando. Mas as crianças menores que estão conosco, então nós continuamos colocando ela dentro dessa rotina. Então, se esforce e adapte a sua própria agenda, mas veja momentos do dia. Se você, especialmente quem tem filhos, crianças e adolescentes, que podem passar algum tempo com ela, mesmo que seja um momento de 10 minutos, de 5 minutos, lendo algum livro com ela, conversando alguma coisa, brincando com ela, mas realmente para aplicar os princípios bíblicos a diversos momentos do dia e não somente naquele momento formal, naquele momento onde está todo mundo reunido para o culto doméstico. E porque isso, não estou dizendo que isso é errado, que o culto doméstico não posso fazer. Por favor, eu já expliquei desde o começo, né, que isso deve fazer parte e até deve ser feito mais vezes, não apenas. Se pode fazer todos os dias, é melhor ainda. Se pode fazer em todas as refeições, melhor ainda. Mas eu sei que isso não é possível para a maioria das pessoas normais. O pastor é meio que anormal, hein? Porque ele tem que trabalhar. Meu escritório é em casa, não é na igreja. Então eu trabalho no escritório e estou muito mais tempo em casa e saio para os compromissos e para as visitas pastorais e para os trabalhos na congregação. Mas então porque muitas vezes acontece que, e por isso Woody Bauer está orientando também para fazer as coisas de maneira mais simples, mais natural, mais espontânea, porque às vezes o que acontece é que a reunião doméstica, os filhos não ficam à vontade para perguntar, para interagir, porque fica dentro daquela formalidade do culto, porque no culto não é momento para isso, no domingo, para interromper o pregador com perguntas, claro que não. Ali realmente é uma solenidade, um encontro pactual, Deus e o seu povo, onde o povo não se expressa particularmente, mas se expressa corporativamente por meio dos cânticos, da confissão de fé, do louvor, né, da oração e também ouvindo a pregação. Mas ali em casa é o momento para aplicar esses princípios. Então, quando você, além desses momentos principais, você aproveita outros momentos na família, dá muitas oportunidades realmente para os filhos se envolverem mais, para fazerem perguntas, para tirarem dúvidas, para se exercitarem eles mesmos na mesma fé que os pais estão confessando em Cristo Jesus. E assim tornar a religião cristã em casa realmente uma religião empolgante, uma religião animada, alegre, e não apenas uma coisa de formalidade ou de costume, ou até mesmo uma coisa pesada, sem sabor, que muitas vezes a criança, quando chega na adolescência ou na juventude, ela quer ter a oportunidade de desaparecer porque ela não suporta mais aquilo. Deus tenha misericórdia de nós, que isso realmente não aconteça. Que Deus ajude você. Então, aplique a sua própria realidade, tá bom? Esses princípios. Não tente simplesmente seguir ou imitar outro, não. Ok? Deixe-me então voltar aqui para concluirmos juntos. O irmão Carlos aqui da Igreja Presbiteriana de Flecheira disse então, porque eu não me lembro do nome de todo mundo, irmão Carlos, daquela época lá, hein? Mas eu me lembro que por meio do pastor Fábio eu tive contato com outros irmãos. Então é um prazer enorme, tá bom? Márcio Nilo botou aqui apoiado, mas essa altura aqui eu já não sei mais nem apoiado o que, viu, Márcio Nilo? Talvez alguma coisa que eu falei, alguma coisa que ficou registrado para trás aqui. Rose Santos deixa aqui um comentário. Eu tenho uma Bíblia infantil, mas está quase acabando as histórias. Quero continuar com a Bíblia normal. Quais os melhores livros da Bíblia para crianças? Tenho 3 filhos. O maior tem 8 anos e eles amam quando leio. Eu agradeço demais, viu, Rose, o seu comentário com pergunta, porque eu não mencionei isso, mas é uma coisa importante também. Que tipo de leitura? Veja, aqui em casa, minha esposa é muito criativa também, me ajuda muito com isso.
A refeição da manhã e do meio-dia não dá para fazer do lado de fora por causa do sol, hein? Mas o jantar, e a gente sempre mantém também outra coisa, é regularidade nos horários. A gente faz isso também nas nossas refeições. Nosso café da manhã é ali entre 7h30 e 8 horas. O nosso almoço é antes de meio-dia, 10 para meio-dia, meio-dia no máximo. O nosso jantar é de 6 horas, 6h30 no máximo. Então sempre é horário regrado, porque a gente se acostuma com aquele horário. Então, o horário da noite, do jantar, a gente faz do lado de fora, porque o sol já se foi, a noite está chegando, um ambiente agradável, ventilado. Então, mudar o ambiente, às vezes, também ajuda, para não ficar aquela imagem repetida também. Então, isso às vezes ajuda. E nós também mudamos o tipo de leitura. Eu já mencionei o catecismo, às vezes eu uso só o catecismo, porque além de ensinar minha filha, eu estendo às vezes a pergunta para os outros, embora sempre acompanhamos com a leitura bíblica. Às vezes fazemos só a leitura bíblica. No jantar, por exemplo, a leitura bíblica que a gente faz é com a Bíblia em áudio. Então, enquanto de manhã e de tarde nós estamos lendo, à noite a gente está ouvindo. Eu tenho um Proclama, um aparelhinho que tem a Bíblia em áudio. Então, nesse momento a gente está lendo Samuel na refeição da manhã e do meio-dia, e da noite nós estamos ouvindo Lucas. Agora, hoje nós ouvimos capítulo 11 de Lucas, vamos para o capítulo 12. Então essa diversificação para as crianças realmente cria um ambiente maravilhoso. Eu não escolheria capítulos ou livros específicos, irmã, para dizer o que é melhor para lidar com criança. Eu diria que para usar na mesa, os livros de sabedoria realmente são extraordinários. Então, de Jó a Cantares, até Cantares eu incluí na leitura da mesa, com todo o cuidado com a linguagem e explicando, né? E também deixando as curiosidades para depois. Mas até Cantares eu usei. E às vezes a gente termina e repete. Mas nós já fizemos a leitura bíblica uma vez inteira na mesa com a família. Então, em nosso ciclo de leitura, nós já lemos a Bíblia inteira na mesa e depois a gente volta, faz a leitura de todos os livros poéticos. Às vezes, por causa do filho de ter mencionado a história de Ruth, a gente vai lá e lê o livro de Ruth. Aí daqui a pouco mencionou o caso de Esther, nós lemos lá o livro de Esther. Então, acho que uma leitura continuada é importante, para em algum momento da vida você vai dizer, não, eu já li a Bíblia toda com meus filhos. Então, se tem a oportunidade de fazer várias leituras durante o dia ou durante a semana, então pode manter um padrão de leitura contínua, chama de léxico contínuo, e na outra refeição pode adotar, às vezes eu uso também aquele devocionário, hein, onde cada dia tem uma mensagem. Então, como eu tenho a oportunidade de fazer isso mais de uma vez por dia, então eu mantenho padrões diferentes. Então, em um determinado momento eu uso um tipo de leitura, em outro momento eu uso outra leitura. Sei que para quem não consegue fazer todos os dias é um pouco mais difícil. Mas mesmo que não dê para ter um momento maior com todo mundo todos os dias, mas procure introduzir todos os dias algum momento em família. Antes de dormir, depois do jantar, a refeição que tiver disponível, procure usar aquela refeição. Ou se na refeição não é bom, use por alguma razão. Eu acho que é um momento extraordinário. Mas vamos lá. Se julga que no seu caso não é um bom momento, tá certo, faça depois, mas tenha, mesmo que seja uma coisa rápida, mesmo que seja 5 minutos. Mas nós realmente precisamos recuperar essa prática cristã histórica de realmente todos os dias o nosso dia, a nossa casa ser marcado pela adoração doméstica, pelo culto doméstico. Então, Rose, parabéns. Eu estou vendo que outras pessoas estão dando um coração também aí para o seu comentário. Muito bom. Irmã Márcia Trindade coloca também seu comentário, que o Senhor abençoe a todos com sabedoria e perseverança para poder experimentar desses momentos de refrigério, edificação no conhecimento do Senhor. Obrigado, irmã Márcia. Também Márcio Nilo. Os pais convidarem os filhos desobedientes ao culto em família, usando a sua autoridade como pai. Então, quando acho que
Quando ele colocou, então, apoiado, estava se referindo a isso, ele colocou aqui agora, então. Muito bom, Marcionilo. Esse é o caso. Embora existe um modo apropriado para fazer isso.